Primeira lei da termodinâmica. Esse é o nosso assunto de hoje. Primeira lei da termodinâmica. Primeira lei da termodinâmica. Primeira lei da termodinâmica. Olha, a gente sabe que em um gás, aqui é um recipiente com gás, nós temos as moléculas. Se tiver uma fonte aqui de calor, ok? O grau de agitação delas vai fazer esse gás se expandir, tá? Ele vai se expandir aqui dentro do recipiente. Aqui é o calor. Então, a primeira lei da termodinâmica diz o seguinte, que a quantidade de calor trocado, quantidade de calor trocado é igual à variação interna da energia. Ou seja, a fonte de calor aqui houve um aumento da energia interna. Então, vai ser igual à variação da energia interna mais a quantidade de trabalho realizado. Ou seja, a quantidade de trabalho realizado é a quantidade de expansão desse gás, mas também pode ser também de compressão do gás. Aí seria negativo, um trabalho negativo. A quantidade de calor trocado aqui também significa que pode haver uma quantidade de calor recebida ou cedida. Então pode ser também positivo ou negativo. Quando não tiver calor, quantidade de calor, o nome disso é uma transformação adiabática. Vamos falar isso no numas aulas seguintes. Mas se não tiver a quantidade de calor, hoje não. Hoje a gente vamos ter a quantidade de calor. Quando não tiver a quantidade de calor, ela é uma transformação adiabática. Houve uma transformação do gás, mas não teve uma quantidade de calor. E quando não tiver uma variação de energia interna, é porque não houve um aumento aqui da temperatura. Então, se houve um aumento da temperatura, é porque houve um aumento da energia interna, tá? Então, a fórmula aqui ficaria assim. Quantidade de calor trocado é igual a transformação de energia interna mais trabalho realizado. Se nós quiséssemos calcular isso aqui, era só passar o trabalho para lá. Então, é a quantidade de calor menos o trabalho. A gente pode usar essa fórmula também. E aí, por que eu falei aqui que a variação da energia, se não tiver variação de energia, é porque não houve a mudança da temperatura. Ou seja, se não tiver mudança de temperatura, não vai haver variação de energia interna. Por que eu disse isso? Lembra da aula passada de energia interna? A energia interna é 3 meios de NR, essa aqui é a constante universal dos gases, e a variação da temperatura, tá? Então, não confunda trabalho com temperatura. Trabalho é força de deslocamento. Temperatura é o grau de agitação das moléculas. Então, aqui, essa variação aqui da energia interna, que é essa daqui também, ela depende da variação da temperatura. Então, no caso
No caso que a variação da energia interna for zero, é porque a variação da temperatura também é zero. Quando a variação da temperatura for zero, a variação interna é zero. E se a variação interna for zero, a quantidade de calor é igual ao trabalho realizado, tá? Se a variação U da energia interna for igual a zero. Aí, se a variação interna for igual a zero, a quantidade de calor trocado é igual ao trabalho realizado. E essa variação de energia interna depende aqui da variação da temperatura. E quando não houver uma quantidade de calor, não houver a quantidade de calor na transformação, ela é chamada de transformação adiabática, ok? Então vamos ver o nosso exercício aí de hoje. Uma dada de massa de um gás perfeito descreve o ciclo no sentido ABCDA. Então é assim: A, B, C, D e volta para o A. Ok? Calcule o calor trocado. Então, calcule o calor trocado. Vamos colocar um Q aqui. E o trabalho realizado. Bom, o trabalho é mais fácil, o trabalho é a área da figura geométrica. Essa figura aí é um retângulo, a área é a base vezes a altura. Então, o trabalho é essa área aí que está aí nesse ciclo aí. Então, agora tem um detalhe. Aqui está em centímetro e aqui está em metro. Então, nós vamos ter que passar, lembra o seguinte, é assim, quilômetro, hectômetro, que são 100 metros, decâmetro são 10 metros, vem o metro, vem o decímetro, vem o centímetro e vem o milímetro. Quando nós vamos passar daqui para cá, são duas casas. Então, eu vou passar do centímetro cúbico, eu vou passar para o metro. E aí, o que acontece? Eu ando uma casa, duas casas. Só que cada uma vale 3, então vai valer 6 negativo, porque eu estou crescendo aqui, eu estou aumentando, então meu expoente tem que ser negativo. Estou aumentando de centímetro para metro. Então, esse aqui eu vou colocar 10 elevado a menos 6 metros cúbicos, ok? E aqui eu vou deixar aqui 10 elevado a 5 mesmo. Então aqui, quanto é que é a base aqui? 3 menos 1 é 2. Então, será 2, 10 elevado a menos 6. E aqui, 10 menos 8 também é 2. 2 vezes 10 elevado a 5. Porque aqui é 10 elevado a 5. E aqui vai ser, passamos de centímetro para metro. Então, a forma do trabalho seria base vezes a altura, nesse caso, porque é a geometria. O trabalho seria 2, aqui é 2 e aqui também é 2, não é isso? Aqui é 2 e aqui é 2. Só que é 2 vezes 10 elevado a menos 6. E aqui é 2 vezes 10 elevado a 5, que é esse aqui, 10 elevado a 5. 2 vezes 2 não é muito difícil, é 4. Vezes, agora, como é que eu faço aqui essas potências com a mesma base 10? Repito a base, subtraio o expoente. Menos 6 com mais 5 dá menos 1. Então, o trabalho, já respondemos uma parte da questão, que é o trabalho. Ele também quer saber o calor trocado. Como nós vimos no início da aula, o calor trocado ele vai ser igual à variação de energia interna mais a realização do trabalho. E aí, o que aconteceu com a variação da energia interna? A temperatura final não mudou. Então, se a temperatura final não mudou, se a temperatura não mudou,
temperatura não mudou na questão. Não mudou. Toda vez que a temperatura não mudar, o ΔU é igual a zero. Então, ΔU é igual a zero. Então, vai ficar assim. 0 mais a realização do trabalho, que deu 4, vezes 10 elevado a menos 1 joule. Logo, a quantidade de calor é a mesma coisa que a realização de trabalho. Ou seja, 4 vezes 10 elevado a menos 1 joule. Ok? Então, quando a temperatura não muda, o ΔU é igual a zero, então a quantidade de calor fica igual ao trabalho, que foi o que aconteceu nessa questão. Porque a temperatura, nós vemos aqui, ó, a temperatura ele não fala nada sobre a temperatura. O gráfico é um gráfico PV e ele fala aqui, ele não fala sobre a temperatura, ou seja, a temperatura não sofreu alteração. Então a nossa resposta aí é a seguinte: resposta quantidade de calor é igual ao trabalho, né? É igual ao trabalho, que é igual a 4 vezes 10 a menos 1 joule. Os dois, então ele queria saber a quantidade de calor trocado e o trabalho. Resposta Q é igual a T, que é igual a 4 vezes 10 elevado a menos 1 joule.